que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais uma reflexão, mais um dia da leitura bíblica da Palavra de Deus. Estamos na jornada, né? Lendo a Bíblia em um ano. Eu sou o Bispo Gilmar. Estaremos hoje mais uma missão lendo a Bíblia Sagrada. Você que ainda não adquiriu sua Bíblia de capelão, adquira a sua Bíblia. A Bíblia do capelão é personalizada da Conaeb. Nós vamos na leitura de hoje, mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Aproveita para inscrever-se no canal, que é embaixo do vídeo está escrito lá inscrever-se, clica em inscrever, dê um joinha. Tem um sininho, clica no sininho, vai abrir uma outra janela, clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você, vai mandar mensagem para você, anunciando que o bispo está ao vivo, para você não perder nenhuma mensagem, nenhuma oração, nenhuma reflexão. Nós vamos hoje fazer a leitura da Palavra de Deus. Mas antes da nossa leitura, nós vamos fazer uma oração pedindo ao Papai do Céu para nos dar sabedoria e entendimento a lermos a sua santa palavra. Momento de oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, neste momento da leitura bíblica, nesse propósito da leitura da Bíblia Sagrada em um ano, que o Senhor venha nos dar revelação, conhecimento, entendimento, e tudo que for lido da palavra venha ficar gravado na nossa mente e no nosso coração, que nós venhamos colocar em prática, para a honra e glória do Teu nome. Pois pedimos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da Palavra de Deus. A jornada de hoje está no livro de Levítico capítulo 5. Hoje nós vamos ler Levítico capítulo 5, 6 e 7. O tema de hoje é o valor da obediência e da expiação. Isso quer dizer o quê? Obediência quebra maldição. E hoje nós vamos estar nessa jornada de leitura da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre perdão, sobre restituição e gratidão. Vamos então à nossa jornada da leitura da Palavra de Deus. Lembrando que nós estamos fazendo o estudo na ordem de estilo literários. Essa é a ordem. Mas também temos essa ordem literária, temos a ordem cronológica que o bispo está dando estudo lá na plataforma da escola Conaeb para os alunos, com mais. Aí lá já é um estudo mais teológico. É um estudo mais teológico. Tem a leitura, tem estudo, tem reflexão, mas é um estudo mais teológico da Palavra de Deus. E aqui nós estamos na ordem, que é a ordem de estilo, né? Literário. Conforme está na Bíblia, nós estamos em um dos livros que faz parte ainda do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, que é o terceiro livro, Números e Deuteronômio. Então vamos à nossa jornada, então vamos à leitura de hoje. E a leitura de hoje, ela está no livro de Êxodo, capítulo 5. Então vamos lá na nossa jornada. Hoje nós vamos falar sobre o pecado que cometeu e como ser perdoado através deste pecado. Então vamos à nossa jornada da leitura de hoje. Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou que soube, levará a sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja
cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e também culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que esse se tornar imundo, quando souber, será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem em tudo que o homem pronunciar, temerariamente como juramento, quando o souber, culpado será numa destas coisas. Pois quando for culpado numa dessas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Versículo 7. Mas se as suas posses não bastarem para gado miúdo, então trará ao Senhor como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas ou 2 pombinhos, uma como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Então, de um jeito ou do outro, a pessoa tem que levar uma oferta. Aquele que tem uma condição maior vai levar em gado, mas se não, vai levar um pombinho, uma rolinha, mas tem que levar algo como oferta para pedir a Deus perdão. E os trarás ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para oferta pelo pecado. E com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto, conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Primeiro é a oferta do pedido de perdão, e o outro é a oferta do holocausto, o sacrifício, para receber o perdão. Se, porém, as suas posses não bastarem por 2 rolas ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E o trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Essa é a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que houver cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. E o restante pertencerá ao sacerdote, como a oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância das coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor como a sua oferta
pela culpa, um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Versículo 17. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido, sem o saber, e ele será perdoado. E a oferta é a oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Levítico capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo, no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido o seu próximo. Eu quero ler isso aqui em outra versão. Deixa eu ler nessa versão aqui. Levítico 6. Levítico capítulo 6, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, quando o Senhor e negar a seu próximo, quer dizer, negar ao seu próximo, os que lhe deu um depósito, ou penhor, ou roubou, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, quer dizer, extorquir o próximo. Então está aqui: se alguém pecar e cometer transgressões contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o teu próximo, né, tocante a um depósito, ou um penhor, ou roubo, ou tiver oprimido o seu próximo, quer dizer, e se achar o perdido, e nisso, se houver dolosamente e jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou qualquer coisa sobre o que jurou falso, por inteiro restituirá, e ainda a isso acrescentará a quinta parte a quem pertence. Lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação.
para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, das quais se tenha tornado culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso. Vou colocar aqui, o fogo sobre o altar se conservará aceso. Fogo sobre o altar se conservará aceso. Não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará dela um punhado, isto é, da flor de farinha da oferta de cereais e do azeite da mesma, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, como o memorial da oferta. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Comê-lo-ão sem fermento, em lugar santo, no átrio da tenda da revelação, o comerão. Levedado não se cozerá com a sua porção das minhas ofertas queimadas lhe tenho dado. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Tudo que as tocar será santo. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, o qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como a oferta de cereais, perpetuamente. A metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, e bem embebida a trarás em pedaços cozidos. Oferecerás a oferta de cereais
por cheiro suave ao Senhor. Também um sacerdote que, de entre seus filhos, for ungido em seu lugar, a oferecerá. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada e não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, comê-la-á em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo o que tocar a carne, ou seja, todo o que tocar a carne da oferta, será santo. E quando o sangue dela for aspergido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre o qual ele teve sido aspergido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado. E se for cozida num vaso de bronze, esse será esfregado e lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, coisa santíssima é. Último versículo do capítulo 6. Contudo, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação para fazer expiação no lugar santo. O fogo será queimado. Levítico capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar em que imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se espargirá, ou espergirá, né, sobre o altar em redor. Vamos conferir aqui nessa versão. Levítico 7:2. Capítulo 7, versículo 2. Vou ler um. A oferta pela culpa, né? E na mesa vem editado, oferta pela culpa. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá. Aspergirá. O sangue, aqui ali fala espargirá, que é aspergirá. Quer dizer, sobre o altar em redor. Essa é a ordem. Aspergirá sobre o altar em redor. Essa é a ordem de Deus, conforme Deus falou com Moisés, para Moisés falar com Arão. Versículo 3. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre a fressura, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, a que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, os tirará, e o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como é a oferta pelo pecado,
assim será a oferta pela culpa. Há uma só lei para elas, a saber, pertencerá ao sacerdote que com ela houver feito expiação. Também o sacerdote que oferecer holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. Igualmente, toda oferta de cereais que se assar ao forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais, seja ela amassada com azeite, ou seja, seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como ao outro. Esta é a lei do sacrifício, das ofertas pacíficas, que se oferecerá ao Senhor. Se alguém oferecer por oferta de ação de graça, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos asmos, amassado com azeite, coscorões ázimos, untados com azeite, bolos assados com azeite, de flor de farinha, bem embebidos, quer dizer, bem preparados. Deixa eu ver como é que fala esse 12 aqui. Finalzinho 7:12. Que fala bem embebido, 7:12. Deixa eu ver aqui no finalzinho. A oferta pacífica, 7:12. Amassado com azeite. Esse bebedado aqui é com bastante azeite, com azeite de farinha e bem embebidos. Esses bebidos aqui seria com bastante azeite. Falam. Se fizer por ação de graça, como oferta de ação de graça, trará bolos asmos amassado com azeite, obreiras asmas, quer dizer, em todo com azeite, bolos e flor de farinha, bem amassado com azeite. Esse embebido ali é azeite, bastante azeite. Quer dizer. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com o sacrifício de oferta pacífica por ação de graça. E dele oferecerá um de cada oferta por oferta, alçada ao Senhor, e qual pertencerá ao sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Ora, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graça se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até pela manhã, quer dizer, no dia seguinte. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto, for oferta voluntária, no dia em que for oferecido, se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dela ficar. Mas o que ainda ficar da carne do sacrifício até o terceiro dia será queimado ao fogo. Se alguma parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao terceiro dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o tiver oferecido, pois abominável será. E quem dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar o homem, coisa imunda, não se comerá, será queimado no fogo. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. E se alguma pessoa
tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo, tirada do povo. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Todavia, pode ser usada a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fins, mas de maneira alguma comereis dela. Pois quem quer comer da gordura do animal, do qual se oferece a oferta queimadas ao Senhor, sim, a pessoa que dela comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. Todavia, ou toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, trará ao Senhor a respectiva obração da sua oferta pacífica. Está entendendo? Está entendendo? Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor. O peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. E do sacrifício das vossas ofertas pacíficas, dareis a coxa direita ao sacerdote por oferta alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa alçada tenham tomado dos filhos de Israel do sacrifício das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, seus filhos, como sua porção para sempre, da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção sagrada de Arão, é a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor. Desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. E qual o Senhor, no dia em que os ungiu, ordenou que se lhe desse da parte dos filhos de Israel e a sua porção para sempre, pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas. Estamos terminando. O qual o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este estava ordenado aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Amém? Deus abençoe. Amanhã nós vamos dar continuidade no livro de Levítico, capítulo 8. Muito forte. A revelação de Deus através do que Deus revelou a Moisés lá no como que era para fazer, como que era para o servo fazer, como que eles tinham que ofertar, pedindo a culpa, o perdão do pecado, da falha que havia cometido. Então, tudo isso nós aprendemos hoje na palavra de Deus como temos que agir.
Vamos na nossa reflexão de hoje. Nesse contexto bíblico, nós estudamos sobre o sacrifício pela culpa, pelo pecado, a importância da confissão, a necessidade da restituição divina e também a valorização da oferta de gratidão dada a Deus. Nós vamos estar refletindo um pouquinho sobre isso. Então, nesses capítulos, vemos que Deus estabelece caminhos para a expiação dos pecados do povo. Isto que mostra que o pecado não deve ser ignorado, mas tratado com responsabilidade espiritual. Com responsabilidade espiritual. Com vida no altar, com sacrifício no altar, com obediência no altar, para Deus te dar o perdão dos teus pecados. Quais são as verdades centrais desse versículo, desse estudo de hoje? Quais são as verdades centrais? O perdão de Deus restaura o quê? O perdão de Deus restaura relacionamento e gera um coração grato. Restaura casamento e concede o quê? Um coração grato. Um coração sincero. Está aqui, ó. Assim o sacerdote por ele fará expiação e lhe será perdoado. Levítico 5:10. Lemos. Quais são as lições práticas para a nossa vida? Deus se importa com o pecado. Vamos lá. Deus se importa com pecados consciente e inconsciente. Até erros não intencionais precisa de o quê? Reparação. Nós estudamos sobre isso aqui. Santidade exige vigilância e também constância, fé, de comunhão, de obediência a Deus e a palavra de Deus. Palavra de Deus. Outra coisa, confissão. A confissão precede o perdão. Reconhecer o erro é essencial para aquela pessoa que quer receber o perdão divino. Deus perdoa quem se arrepende. Deus perdoa quem se arrepende. Por isso que a Bíblia fala, para a pessoa arrepender, pedir a Deus perdão e se arrepender, senão ele vem e remove o candeeiro, tira a luz. Outra coisa, restituir é parte o quê? Da cura, é parte da libertação, é parte de uma nova vida diante de Deus. O restituir é parte da cura. O dano causado deveria ser reparado. O arrependimento verdadeiro gera o quê? Reparação. O arrependimento verdadeiro gera reparação. Outra coisa, gratidão fortalece a comunhão. Gratidão fortalece a comunhão. A oferta pacífica expressa o que? Alegria. Nós lemos sobre isso. Quem é perdoado vive agradecido, porque recebeu o perdão. Então ele vive o que? Agradecido. O altar é o lugar que? De renovação. O altar é lugar de renovação. O fogo não podia apagar. A vida espiritual precisa ser o quê? Contínua. O fogo do Espírito de Deus não pode apagar na nossa vida. Essa chama, ela tem que ser acesa. Ela tem que ser acesa. Quer dizer, a vida espiritual precisa ser contínua. Precisa ter prosseguimento para que possa dar certo e produzir os seus frutos. Amém? Estamos chegando já ao momento da oração. E nessa oração, peça a Deus, Senhor, ajuda-me a reconhecer as minhas falhas
Senhor, me ajuda a viver em arrependimento, e arrependimento sincero. Peça a Deus, Senhor, me ensina-me a reparar meus erros e cultivar um coração grato, um coração sincero. Vamos orar? Vamos então falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento todos que estão junto comigo nesta mensagem, nesta oração ao vivo. Abençoa essa pessoa, restaura a fé dela. Senhor, nos ajuda a reconhecer as nossas falhas e a viver um arrependimento sincero diante do Senhor. Nos ensina a ser fiel, a obedecer a Tua palavra, a viver a Tua palavra. Pois eu coloco a vida desse Teu povo, desses Teus filhos em Tuas mãos. Peço, ó Pai querido, a Tua bênção. Peço, ó Pai querido, a Tua graça. Peço, ó Pai querido, vitória espiritual sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos. Para que o Senhor venha cobri-los com a Tua bênção, com a Tua graça. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Chegamos aí ao final de mais uma leitura bíblica. Amanhã eu volto com mais uma leitura. Aí já vamos começar o capítulo 8 do livro de Levítico. Se você perdeu as mensagens passadas, no meu canal do YouTube tem todas elas, desde o primeiro dia do ano. Cada dia uma mensagem, uma reflexão dentro da palavra. Vamos ler a Bíblia Sagrada ao decorrer do ano. Você que ainda não curtiu, curte essa mensagem, pode deixar seu nome no comentário, ouvir, compartilha também essa mensagem. Compartilhe pelo menos 5 pessoas. Vamos evangelizar. Um abraço, ficam todos com Deus, até amanhã.